A paz de Jesus. Gente, esqueceram de avisar, mas depois não esqueceram. É porque deixaram para eu avisar, porque é um evento muito importante, que é o culto de mulheres sábado que vem. Não é isso? Saíram bem, né, gente? Dá um sorriso para a pessoa que está ao lado e fala assim: você hoje vai sair daqui muito mais abençoado do que você entrou. Quem crê, dá glória a Deus? Vai tomar seu assento, glória a Deus por isso. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Nós hoje terminamos aqui, né, um curso que nós estamos fazendo com os obreiros, e logo, né, assim que eu terminar de enviar para a Paloma o resto do material, ela vai, né, fazer uma compilação ali, vai organizar, fazer uma revistinha para estar à disposição da igreja. Amém? Glória a Deus. E é para você guardar, é muito importante, né? Tem passagens bíblicas ali, experiências pessoais, né? Tudo dentro da palavra, vai servir para poder trazer mais amadurecimento. A Bíblia, né? ela se renova, né? Quer dizer, a palavra de Deus ela nos renova a cada manhã. E quando a gente lê, né, estudos relacionados a isso, principalmente ao teu ministério, Deus vai abrir mais ainda os nossos olhos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, estava falando hoje pela manhã sobre a questão da unção e que a própria Bíblia, a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema do mundo, né? E que esse sistema, se jaz no maligno, ele é amaldiçoado, porque quando alguém que exerce autoridade, vamos colocar assim, sobre determinada situação, coisas, né, ou pessoas, essa pessoa é amaldiçoada, tudo que está debaixo das mãos ali dessa pessoa é amaldiçoado. Então, ninguém mais amaldiçoado do que o príncipe das trevas, né, que o Senhor Jesus ele fala com clareza, né, um príncipe deste mundo, Paulo fala príncipe desse século, né? Então, uma verdade. Então, a igreja não pode, não vou falar do diabo, porque senão isso vai, né? Vai o quê, gente? Vai nada. Jesus falou que você tem que falar dele para alertar as pessoas. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Ele não vai, não. Ele já age na vida de quem acha que ele não age. Essa é uma verdade. Então, a gente tem que estar bem consciente disso. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Então, a palavra de Deus, ela traz, né? Então, determinadas situações nós devemos entender sobre o que são bênçãos e o que são maldições. Existem bênçãos, existem maldições, isso são fatos. Nós vamos falar aqui, você vai concordar comigo, porque você já viveu isso e vê na vida das pessoas. E até de regiões, de povos que viveram determinadas circunstâncias, que, como é que acontece tanta coisa ruim ali? É alguma coisa que como é que acontece tanta coisa boa? É porque existe alguma coisa sobre a vida ali. E o mundo espiritual é uma realidade. E é do mundo espiritual que nós recebemos as bênçãos ou as maldições, dependendo das nossas atitudes, do que está no teu coração. Amém? Né, só para a gente ter uma ideia, hoje as mídias, né, sociais, né, como a gente fala aí, elas expõem muito a vida das pessoas. É ou não é verdade? Expõem muito. Então a Bíblia diz assim, olha, que lá em Provérbios, que cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? As mídias sociais despertam inveja? Quem concorda comigo? Desperta ou não desperta? E se você sabe que a inveja é algo maligno e que traz situações, pode trazer situações ruins sobre a vida da pessoa que está sendo exposta pelo determinado motivo, por que se expõe? Por que você se expõe? Aí é que está a brecha. Qual a brecha? Porque há essa exposição, se ela for no sentido de levantar a autoestima de alguém, se for no sentido de abençoar a vida de alguém, mas se for somente no sentido de se autopromover e se vangloriar por uma questão de vaidade, a brecha já está aí, aí a inveja vai pegar. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Amém? Existe uma coisa chamada óleos de basilísticos, né? Uma serpente que tem lá, não sei aonde, na África, né? Que as pessoas falam que ela
mata com os olhos, nada disso. Mas é porque, na verdade, ele expele o veneno, ela é expelido, né? Nas glândulas que ela tem, ela expele o veneno. E alguns sapinhos também fazem isso. Mas esse termo foi usado justamente para pessoas que têm olhos, vamos colocar assim, aqueles olhos ruins. Quem já conheceu pessoas com olhos aí que ela bota o olho em determinado lugar, o troço murcha? Quem conhece aí? É ou não é verdade? Quem conhece aí? Fala a verdade, levanta a mão. Fala com a pessoa que não seja você, né? Nem eu. É, que a gente só conhece alguém, a gente nunca é. Então, mas é um fato, aquela inveja, aquela coisa negativa que ela olha para a sua... Você comprou um carro, o carro está novinho, olha assim, já aconteceu com alguém, eu vou nem falar aqui. Aí a pessoa, um dia ainda vou ter um carro desse. Pronto, o carro quebra, não conserta nunca mais. É uma praga. É ou não é? Gente, teve uma pessoa, isso aconteceu, tá? Ele chegou na casa do outro, aí olhou lá, estava um passarinho lá. Gente, que passarinho lindo, gente. Coisa maravilhosa, hein? Eu sempre quis ter um desse. A pessoa virou as costas, o passarinho, ó. É fato isso. Vamos dar a Dona Lilene, missionária, aqui o pessoal lá de casa conhece. A gente falou, gente, não mostra mais nada não, gente. Pelo amor de Deus. Eu até me escondo no quarto quando chega. Tranco, não, fala que não posso sair, estou orando e vou orar mesmo. Vai para lá, maldição. Olho, né, sei lá, olho grande, olho maligno. Então, mas não existe maldição sem causa. Opa! Então a maldição tem causa? Sim, a Bíblia fala que não há maldição sem causa. Como eu falei aqui, a sua exposição, dependendo do motivo, ela vai blindar você, porque a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida, ou você vai estar aberto a receber coisas ruins. O apóstolo Paulo fala assim, ó, não vos vanglorieis uns dos outros. O que significa isso? Não estimulem a inveja uns dos outros. Deu para entender bem? Então, tem um rei na Bíblia, um rei, sabe, abençoadíssimo, o rei Ezequias. A Bíblia diz que ele estava com enfermidade e ele teve uma cura maravilhosa. Toda a vida dele ele serviu o Senhor e foi bem-aventurado. E aí deu uma ferida, o profeta Isaías foi até ao palácio, falou com ele, ó, Deus mandou você arrumar a tua casa, quem você conhece aqui, mas alguns não conhecem, vou explicar. Mandou arrumar a tua casa, você dá um jeitinho, organizar a tua vida, porque Deus vai te levar, está na hora. Aí ele vai, ele chora, você conhece essa história, ele vira para o canto, chora, Senhor, eu tenho andado diante de ti, eu tenho feito tudo que é correto, e agora que o reino está prosperando, está uma bênção, o Senhor vai me levar? Aí Deus vira para Isaías ainda estava saindo do pátio e fala, olha só, ele está orando, está chorando, volta lá e fala que eu vou acrescentar mais alguns anos na vida dele. Tudo bem. Ele tem um levante maravilhoso, Deus não leva, ele é curado, restaurado, feliz. Aí, os embaixadores da Babilônia vão até lá levar presente, porque era assim, o rei quando estava doente, todo mundo sabia. E quando ele curava, ó, Deus curou. Aí eles foram levar presente para eles. E quando ele chega lá, ele mostra tudo que ele tinha, todo o tesouro da casa do Senhor, todas as suas casas de armas, ele mostra todo o reino para esses embaixadores. O profeta Isaías vira para ele, o mesmo que levou a mensagem de Deus que ia curá-lo, fala assim, o que você fez, rapaz? Não, estava aqui passeando com o pessoal e eu mostrei, né, o quanto Deus me prosperou, o quanto Deus me abençoou, o quanto nós somos bem. Aí você mostrou tudo? Não, mostrei tudo, não escondi nada. Aí o profeta Isaías fala com ele, você procedeu de maneira nécia, louca. Essas pessoas que você mostrou, os olhos dele, vão levar para lá essa notícia e amanhã eles virão aqui quando você for embora e vão levar tudo que tem aqui, nos teus filhos vão levar como escravo. Fala com a pessoa, o motivo que faz você se expor traz bênção ou maldição. Quem está entendendo bem aqui? Está dado o recado, gente? Até aqui? Amém? Então não há maldição sem causa. Era um homem de Deus. Deus não deixou cair sobre a vida dele essa maldição, mas os filhos dele escolheram. Até aqui tudo bem, gente? Fala com a pessoa, não se exponha.
Fala, guarde a bênção para você, sua família. Desfrutem, mas não se exponha. Vai se expor para quê? Por vaidade? Eu sempre falo, olha, eu vejo com clareza isso. Às vezes a pessoa está indo bem, está feliz, e daqui a pouco alguém fala, fulano foi, está assim, está postando, está isso. Eu falo, daqui a pouco leva uma pancada. É fato. Mas fazer o quê? A gente fala. Não ouve. Então, a partir de hoje, quem vai ser prudente aqui? Levanta a mão aí. Seja prudente. Amém? Glória a Deus. Eu tenho que expor minha imagem, porque, na verdade, não tem jeito. Eu tenho que trabalhar, faz parte. É outra história. Agora, Deus é que vai sondar o teu coração e o diabo também. Porque você acha que a Bíblia diz o quê? Que o diabo anda ao dobramando como um leão, vendo a quem possa tragar. Ele está procurando uma brecha. Deu brecha, o que ele vai fazer? O diabo não é um ladrão? É ou não é? O ladrão faz o quê? Se você der um mole, está na rua, ele vai fazer o quê? Rouba. É o que ele faz. Então, a partir de hoje, nunca mais faça isso. Amém? Glória a Deus. Não se exponha sem necessidade. Então, existem as questões das bênçãos e das maldições, mas não há maldição sem causa. Mas Deus nos dá uma escolha maravilhosa. Você vai abrir aí, lá em Deuteronômio, capítulo 30. Eu poderia ler o 28, né? Que é bom demais. Do 1 ao 13, depois do 14 até o lá. Amém? Quem achou, diga amém. Versículo 19. Olha o que Deus fala aqui. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz assim, os céus e a terra, acharam? Tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o que Deus fala. Escolha a vida para que vivas tu e a tua semente. Quem quer escolher a vida aqui? Feche teus olhos, né? E ore comigo a Deus. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui com o teu povo e te pedir mais uma vez que o Senhor venha nos usar como um canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós necessitamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, olha o que fala ali, o que Deus fala. Antes dele falar isso, lá em Deuteronômio 28, você sabe que ele diz assim, Israel, né? Versículo 1, capítulo 28, diz assim, se deres ouvido a minha voz, se está atento à mente, né, aos meus estatutos, aí começa lá no versículo 2, bendito serás na cidade, em casa, ao entrar, ao sair, tua vaca, teu gado, esposa, filho, marido, tudo vai ser bendito. Se ouvir a voz. E aí, do 14 em diante, porém, se não ouvires, maldito serás. Opa! Então, Deus, ele coloca ali, se você fizer isso, vai ser bendito. Se fizer isso, vai ser maldito. Quem está entendendo bem aqui? O problema é que, às vezes, a gente foca nas bênçãos, isso é bom demais. Mas nos esquecemos também de elencar as maldições, para estarmos alerta, para não cometermos aquilo que vai nos colocar em situações difíceis. Então, falar sobre bênção é muito bom, todo mundo só quer ouvir isso, e é ótimo. Mas se você não souber aquilo que vai te colocar em maldição, como é que você vai se livrar do laço? Quem está entendendo aqui? Amém? Então é importante a gente estar alerta com relação a isso. Tem que ter uma palavra consentir, até porque, né, existem alguns pregadores, pastores, que falam assim, não, a gente só tem que pregar coisa positiva. Gente, se você reparar bem, em Deuteronômio 28, são 14 bênçãos que Deus declara sobre a vida de quem obedece. E 54 maldições para quem não desobedece. Onde é que ele focou mais? Hein, irmão? Pergunta a pessoa, onde é que ele focou mais? Alguém que fala 54 vezes sobre maldição e 14 sobre bênção, ele focou mais aonde? Porque mesmo que você faça aquelas questões das bênçãos, tem 54 motivos para você cair e se dar mal. Amém? E às vezes nos colocamos em maldição, nem percebendo, como aconteceu o caso do rei Ezequias. Colocou os filhos de maneira difícil.
E sabe quem foram descendentes dele? Daniel. Sabia? Falei, Daniel, o que eu fiz? Fiz nada, mas o rei lá, que era o ancestral dele, deu mole. E aí aconteceu aquilo. Amém? Então, o que é bênção na realidade? Né? Quem quer ser abençoado aí? Levanta a mão. Opa! Então, primeiro se livra da maldição. Glória a Deus. Você já imaginou? Você pega e o que você está fazendo? Como é que é a bênção? A bênção é uma água que está entrando aqui limpa, né? Na tua vida, naquela caixinha d'água. Bem legal. O que é a maldição? É você deixar a caixa aberta e começar a entrar um monte de bicho. Vai adiantar botar água limpa ali? Hein? Não! Você tem que tampar a caixa e deixar a entrada só de quê? Se você reparar bem, lá em Gálatas 5, 22, que é o que nós mais falamos, pregamos sobre tudo isso, fala sobre o fruto do Espírito. São características daquele que realmente está acima da lei. Ou seja, qual lei? A própria lei de Deus. Não é estar acima para não cumprir. O teu estado espiritual está de tal maneira que você não se preocupa com a lei, porque o teu caráter, o teu coração cumpre a lei mesmo sem você sentir. Ou seja, aquele coração que tem o amor, tem a paz de Cristo, tem a alegria do Espírito Santo. Amém? Tem a longanimidade, né? Como base da vida, tem a fidelidade, você tem a fé, tem a temperança, você tem a bondade, a benignidade. Aí o apóstolo Paulo diz, contar essas coisas não há lei, porque para que alguém que tem todas essas características, ela não vai fazer nada de errado contra o próximo. Vai? Não. E nem contra Deus. Não é verdade? Uma vida de santidade. Tá bem. Só que antes, lá no versículo 19, mesmo capítulo 5, diz sobre as obras da carne. Então, Deus sempre está alertando, deixa de fazer isso e começa a fazer aquilo. O próprio livro do profeta Isaías, né, que tem pessoas que pegam e faz aquele misticismo sobre ele, é muito espiritual realmente o livro de Isaías, mas no capítulo 1, no versículo 19, o 16 em diante, diz assim, deixem de fazer o mal e aprendam a fazer o bem. Primeiro tem que deixar de fazer o quê? Errado. E aí eu começo a aprender a fazer o que é certo. Aí eu quero começar a fazer o que é certo, mas sem deixar de fazer o que é errado. Olha, vai dar certo, gente? É a mesma coisa alguém que ganha um salário e quer quitar as suas dívidas, mas eu estou trabalhando para ganhar mais. Mas todo mês começa a fazer mais despesa do que ganha. Vai dar certo a vida dessa pessoa? Fala comigo assim, maldição é dívida, bênção é crédito. É ou não é? Você abre tua conta, está no azul, você fica feliz, fica ou não fica? E está no vermelho. Ai, que maldição. É ou não é? Mas não sai de vermelho esse negócio? Amém? Mas no mundo espiritual é a mesma coisa. No mundo espiritual, maldição é dívida. É a mesma coisa. Por isso que Jesus fala assim, na oração do Pai Nosso, ele ensina o quê? Perdoar as nossas dívidas. Opa! Então, quando você tem dívida no mundo espiritual, você está em maldição. Quem entendeu bem aqui? E isso é que a gente não pode estar. A gente tem que quitar essa dívida e para começar a andar no azul. Amém? Com crédito, uma conta gordinha lá no céu. Quem quer ter uma conta gorda no céu? Amém. Então, existem situações que realmente nos colocam em maldição, né? E que a gente precisa estar alertado sobre isso. Uma delas é que o próprio apóstolo Tiago, vamos colocar assim, Tiago 3:10, ele diz assim, olha, não saia da vossa boca bênção e maldição, porque com a boca você bendiz a Deus e com a mesma boca que bendiz o nome do Senhor, quando você ora, quando você louva, você amaldiçoa o homem que é a imagem e semelhança de Deus. Isso está errado. Então, a nossa palavra tem que ser somente de bênção, porque tem um peso muito grande. E o Senhor Jesus, ele fala assim, queria que você prestasse bem atenção nisso, que nós seremos julgados, seremos o quê? Por toda a palavra frívola, à toa, fútil, que nós proferimos contra alguém. Quem já ouviu falar em jogar a conversa fora? Isso é um perigo. Você às vezes está entrando em maldição e às vezes nem sabe por quê. Quer ver uma coisa? Ele diz assim, não amaldiçoarás o juiz do teu povo. Quem é o juiz? O juiz na época era aquele que governava.
Tá? Então, quando você amaldiçoa uma autoridade, opa, lá em Romanos 13, diz assim, ó, que toda autoridade é instituída por quem? E não há autoridade que não tenha sido instituída por ele. Que todas são ordenadas por ele. A autoridade é ruim. Mas eu vou ser sincero para você, quando você não honra a autoridade, você amaldiçoa a autoridade com a sua boca, você está trazendo maldição para a sua vida. Que você está amaldiçoando aquele que Deus estabeleceu. Amém? Amém? Isso é um perigo. No mundo espiritual, isso tem um peso terrível. Então, aqui no Brasil, é interessante isso, e hoje está uma onda aí andando pelo mundo, das pessoas descredenciarem as autoridades. Faz uma campanha contra as autoridades. Não estou dizendo que não existem autoridades ruins, não estou dizendo isso. O que eu estou falando é que da minha boca e da sua boca não pode sair palavra de maldição contra eles. Por quê? Se eles estão lá, foi Deus que colocou. Porque se a Bíblia diz que não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Aí, eu já falei isso aqui uma vez, quando a presidente, né, o pessoal ri, faz chacota, né, estava no governo, né, foi antes do Temer, que é a presidente Dilma. E aí, gente, eu não estou falando sobre política aqui, estou falando sobre autoridade. Né? Então, seja ela, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja qualquer presidente, qualquer eminência que está lá. E aí ela foi num evento, já falei isso aqui outra vez e vou retornar para vocês. Ela foi num evento, não sei se foi em 2013 ou 2014, que era um evento, eu acho que era... Hein? Ou era a Copa do Mundo ou a Olimpíada que foi aqui. Né? Aí, quando ela foi no estádio, o povo que estava lá vaiou. Aquele evento estava sendo divulgado para o mundo todo. Para o mundo. E aí, o povo brasileiro, olha só, causou vergonha em alguém que estava ali instituído por Deus para governar. Porque quem escolheu aquela pessoa que estava lá? Fomos nós. Não estamos numa democracia? Estamos ou não estamos? Então não existe o presidente Bolsonaro ser presidente de um e não ser de outro. Ele é presidente de todo brasileiro. Amém? E aí você vai e vaia, envergonha diante de todas as nações ali representadas. Quando aconteceu isso, eu fui para a igreja e falei, olha, eu não gostaria de ver nenhum crente aqui da igreja se alegrando com isso, porque com certeza o Brasil vai sofrer por causa disso. E a partir dali foi só uma desestrutura. Foi ou não foi? Houve impeachment, e aí o desemprego aumentou, a fome aumentou. Foi ou não foi? Por que isso? Porque nós trouxemos sobre a nossa vida maldição. Então, nós somos amaldiçoados quando nós amaldiçoamos aqueles que não deveríamos. Não honramos pai, não honramos mãe, não honramos autoridades estabelecidas por Deus. Amém? Você não tem que casar nem morar com ninguém. Porque você não pode não vigiar a tua língua, porque se Jesus falou que nós seremos julgados por toda palavra frívola, fútil, o povo foi julgado por isso. Quem se resguardou, Deus guardou. Quem não se resguardou e riu e se regozijou, com certeza sofreu consequência. Quem entendeu bem aqui? Amém? Que Deus é assim. Então fala com o irmão que está ao seu lado, vigia a sua boca e o seu coração. Outro fato que você pode entrar com um problema sério na tua vida. O livro de Provérbios diz assim, não me lembro agora onde, mas diz assim. E o apóstolo Paulo também fala. Quando o teu inimigo, quando o teu quê? Quando o teu quê? Inimigo. Tropeçar, cair, ou seja, se der mal, não se alegre no teu coração, para que Deus, vendo isso, não te desaprove. Isso seja um peso para a tua vida. E está falando do inimigo. Imagina alguém que nunca fez nada para mim de mal, e eu ficar feliz, bem feito, se deu mal. Quem já viu gente fazendo isso? Aí, fala com a pessoa que está quando recebe maldição, é bem feito. Ué? Amém? Então, teu inimigo, né? Imagina quem não é teu inimigo. Caiu, tropeçou e a pessoa se alegra. De repente, por uma inveja, por um ciúme. É ou não é verdade? Ou porque está na roda de pessoas falando mal, ele vai e entra também e fala.
não deve haver alegria no coração do crente quando alguém tropeça. Amém? Amém? Você vai estar se livrando de maldição, se livrando de problema. Então, são maldições que vêm para a nossa vida e alguma área não anda, né? Ou desanda aquilo que estava andando, porque nós demos causa. Não há maldição sem causa, mas aí alguma coisa acontece na tua vida, você escolheu, você teve aquele coração. E olha que eu não estou falando que você precisa falar ou rir daquele que se deu mal, basta o teu coração se alegrar. É muito mais profundo isso. Quem está entendendo bem aqui? Amém? O mundo espiritual é muito, assim, vamos colocar, sensível aos seus sentimentos, seus pensamentos, à sua conduta. Se você quer ser abençoado, você tem que estar alinhado com o que a palavra de Deus diz. Amém? Olha o que ele diz. Se ouvires atentamente, tomando cuidado em praticar tudo que eu vos tenho dito. E o que Deus está falando aqui não é para você? Quem está recebendo essa palavra de Deus aí? Glória a Deus. Amém? Os pais, tomem cuidado com aquilo que falam a respeito dos filhos. Não estou falando para não chamar atenção, não repreender e não alertar. Não estou falando isso. Mas a autoridade dos pais sobre os filhos é grande. Tem famílias que, se você reparar bem, parece que o alcoolismo não sai daquela família. Quem já viu isso aí? É preciso algo para poder cortar. Outras no tráfico. Outras, eu conheço famílias inteiras que são dadas à falcatrua. Parece que é uma compulsão. Quem entendeu bem aqui? A prostituição. Isso é maldição ou não é? É ou não é? Tem famílias que passam gerações e gerações, não consegue ninguém se levantar. Um ou outro consegue se levantar, mas a maioria vive na miséria. Também é maldição. Mas tudo isso pode ser quebrado. Quem entendeu bem aqui? Mas é importante a gente entender isso. Quando nós desonramos autoridades, é uma coisa séria. Lá no capítulo 9 de Gênesis, especificamente no versículo 25, a Bíblia diz que teve um episódio em que Noé, depois que a arca, né, assenta, as águas baixam, né, todo mundo aqui conhece a história de Noé, então não precisa voltar aqui. Pelo menos o filme viu, né? Com o Russell Crowe lá, né? Então, quando as águas baixam, ele sai e o que ele faz? Ele planta uma vinha, né? Faz lá o suquinho de uva, fermenta, ele bebe e, né, Noé fica embriagado. Quando ele fica embriagado, a Bíblia diz que ele acaba se despindo. E um dos filhos dele, chamado Cã, né? Sem Cã e Jafé, Cã é o pai de Canaã, é a terra de Canaã. E aí a Bíblia diz que ele olha a nudez do pai, ao invés de ele cobrir a nudez do pai, ao invés de ele ajudar o pai, ele volta e ainda fala com os irmãos. Papai entornou, bebeu, está caído, dando vexame lá, pagando um amigo. Quem entendeu bem aqui? Parece um ato simples, mas não é. Quando Noé acordou, que ele soube o que o filho dele fez, né? Ele chama os 3 filhos e abençoa 2. Ele abençoa Sem e abençoa Jafé. Os semitas, hein? Porque os 2 cobriram a nudez dele, vieram de costa para não ver a nudez do pai, vergonha, e cobriram e nem comentaram. É um ato de respeito. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Mas Cã não. Sabe o que ele diz? Ele diz assim para Cã: maldito seja Canaã. Maldito seja o quê? Canaã. Servo dos servos dos seus irmãos. Ali foi amaldiçoado Cã, sua descendência toda. Então, Deus quebra essa maldição? Quebra. Nós vamos ver que ele quebra. Nós vamos falar aqui para vocês sobre isso. Mas é importante eu entender que não há maldição sem causa. Houve uma desonra contra uma autoridade dupla. Ele não era uma autoridade familiar, que era o pai, e era uma autoridade instituída por Deus na terra, para começar a raça humana. Como é que ele desonra desse jeito? Quem está entendendo bem aqui? Fala com a pessoa que está falando, não desonre seu pai nem sua mãe, porque isso pode ser um problema para a tua vida. Amém? Amém? É um perigo. Então, aquilo que nós falamos hoje pode repercutir muito na nossa vida, e aí, às vezes, nós vemos que determinados lugares não conseguem prosperar ou até nações, se você reparar bem. Nações inteiras são amaldiçoadas. Quer ver um outro fato?
Lá em Mateus 27, no versículo 24 em diante, a Bíblia fala que Pilatos, todo mundo conhece essa história aqui, ele vai, né, e tentando libertar Jesus, que ele não acha injustiça em Cristo, o que ele faz? Olha, eu vou pegar aqui uma bacia, uma pila com água, lavo as mãos, todo mundo fala, né, fazer igual Pilatos, lavar as mãos dele, fala, ó, eu estou livre do sangue desse justo. Foi o que Pilatos declarou. Pilatos era uma autoridade. E ali o povo estava condenando alguém que era o quê? Justo e por inveja, não há maldição sem causa. Quem estava entregando para Pilatos? O próprio povo estava entregando alguém que era justo, porque é difícil conviver com alguém que é muito bom. Eu sei que é, o ser humano. Você conviver com alguém que é muito bom, você se sente mal. É ou não é verdade? E aí, conviver com Jesus, ou você se convertia, ou então queria ele longe de você. É ou não é verdade? Então, o que acontece? Ele vai e lava as mãos e fala, ó, eu estou livre do sangue desse justo. Sabe o que o povo fala? Que o sangue dele cai sobre as nossas cabeças e dos nossos filhos. No ano 70, 30 anos depois, milhares e milhares e milhares de judeus foram mortos, né? A diáspora, morreram, Jerusalém foi totalmente arrasado e eles foram dispersos como nação por 2000 anos. Quem está entendendo bem aqui? Fala com a pessoa tostada daquilo que você fala tem poder. Toma muito cuidado. Amém? Amém? Olha que o sangue dele. Quantos jovens foram mortos, quantas pessoas perderam famílias, perderam a nação, porque que o sangue dele. Abre aí comigo aí, Mateus 27. Vamos dar uma olhadinha aqui? É importante, isso é real, gente, isso é fato. Tá? É Mateus 27, versículo... Gente, a hora corre, né? 27, versículo... Aqui. Olha só. Versículo 24. Então Pilatos, 27, 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Olha o que o povo fala. E respondendo todo o povo diz, o seu sangue cai sobre nós e sobre nossos filhos. Ficou impune isso? Hein? Não. Certa vez eu vi um vídeo muito interessante de um rabino. Ele estava, né, lendo a Torá, que é o livro, né, do judeu, e ele estava lendo a Torá, e aí entrou alguém, estava lotado a sinagoga, e alguém levantou a mão e falou, se Deus é bom, por que ele deixou com que milhões de judeus fossem mortos pelos nazistas? Ele falou, eu gostei porque ele foi sincero. E aí o rabino deu um sorriso, eu pensei que o rabino ia ficar chateado, deu um sorriso, e ele olhou para aquele homem, todo mundo, né, na sinagoga ficou quieto, aquele homem estava no último, lá em cima, né, no último banco. E aí, não, porque como é que ele deixou isso acontecer? Crianças, pessoas. Aí o rabino falou o seguinte, eu vou responder para você. Você perdeu a sua fé, né? Ele falou, eu não posso acreditar num Deus que permite isso. Aí ele falou, aí o rabino riu de novo e falou, eu vou fazer o seguinte, segurança naquilo que estava falando. Ele disse assim, olha, vou falar uma coisa para você. Se quando eu terminar de ler, né, as passagens bíblicas que fizeram com que isso acontecesse, e olha para mim, ele falou, olha para mim, se quando eu terminar de ler aqui e falar para você, e você entender, você volta, você declara esse Deus como seu? Aí, não, só que eu vou responder se você me responder. Eu gosto de ser firme no que eu falo. Ah, tá bom, porque ele nunca achou que as Escrituras pudessem elas mesmas se responderem. E aí ele vai saber aonde? Em Deuteronômio, capítulo 28. Ele lê os primeiros versículos e fala, bendito serás. Mas no versículo, quando ele começa a ler o versículo 15,
Ele começa: maldito serás se você não ouvir a voz do Senhor teu Deus. Eu vou lançar vocês sobre as nações. Eu vou Isso Moisés falando. O povo estava ainda entrando na terra prometida, não tinha entrado. E Moisés estava falando de coisas que iam acontecer 2000 anos depois. Vocês vão ser dispersos pelas nações, vocês vão ser horror e espanto para todos. Eles verão e não farão nada. Todo mundo sabia o que estava acontecendo com os judeus, mas ninguém fez nada. Quem está entendendo bem aqui? Porque é uma maldição que eles trouxeram para quem? Para ser uma maldição sem causa. É importante a gente entender isso. Fala com a pessoa que está falando: Deus quer que você seja abençoado. Mas tem que obedecer a palavra. Ouvir atentamente a voz do Senhor. Amém? Então, se você quer bênção sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, tem que estar atento à voz do Senhor na tua vida. Que aquilo que você faz ou fala reflete na tua vida diretamente. Olha o que Deus fala: eles colocam você um caminho de vida e outro de morte. Escolhei, pois, a vida. De bênção ou maldição, escolhei qual? A bênção. Então, se você não souber aquilo que conduz você para a maldição, você pode estar indo para a maldição sem saber. Por isso que é importante a gente saber os perigos que a vida nos traz. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Amém? Uma dívida qualquer que você tenha, seja ela financeira, essa dívida vai ficar na tua conta. Quem está entendendo bem aqui? Você não pagou. Então, existe muita gente com dívida, então procura, pede ajuda, até você conseguir quitar, porque isso impede você de ter a prosperidade que Deus quer na tua vida. A Bíblia diz: você não deve nada a ninguém a não ser o amor. O amor você tem que estar sempre devendo. Quem entendeu bem aqui? Ou seja, tem que estar sempre disposto a estar cada vez mais e nunca se cansar de dar. Agora, com relação a outras coisas, não fique devedor. Quem está entendendo, diga amém. Então, todo o pecado de desobediência traz maldição. Qualquer pecado traz maldição, qualquer pecado. Mas qualquer um, pastor, qualquer um. Quer ver um outro? A gente cansa de ouvir que mentira não é de Deus. Ela não é verdade. Mas vou falar aqui o perigo que traz isso, uma mentira na tua vida. Primeiro que a Bíblia diz, que Jesus fala que aquele que ama e pratica mentira não herdará o reino dos céus. Que ama e pratica. Tem gente que vive na mentira e o diabo age na vida dele por causa disso. Então a Bíblia diz, Jesus ele fala assim, que quem é o pai da mentira? Quem é o pai? O diabo. Então, se o diabo é o pai da mentira, né? O pai, ele criou a mentira, vamos colocar assim, difamando Deus, difamando tudo, deturpando a palavra de Deus, ele é o pai da mentira, e por isso trouxe maldição. Primeiro a ser amaldiçoado foi ele. A Bíblia diz que quem pratica mentira também incorre onde? Na mesma condenação. Mas pior do que isso, vou falar uma coisa para você, queria que você prestasse bem atenção para você sair daqui abençoado. Quem quer sair daqui abençoado hoje? Tá? Não fica assustado não, isso é para poder te alertar. Jesus ele fala assim para os fariseus. Eles falam assim: nós somos filhos de Abraão. Aí os fariseus falam para ele: nós somos filhos de Abraão. Jesus fala: não, vocês não são filhos de Abraão. Vocês são filhos do diabo, porque vocês são mentirosos. Então, logo, o mentiroso, ele se torna filho de quem? De quem? Porque do diabo. Fala assim: o mentiroso, aquele que mente, se torna filho do diabo. Então, pastor, poxa, eu que aceitei Jesus, eu menti, eu sou filho do diabo. Você, naquele momento, se você continuar a praticar mentira, vai se tornar. Mas você deve entender que cada mentira que você fala, você está praticando atitudes de filhos do diabo. E quando você pratica atitudes de um filho, o pai tem autorização para agir na tua vida. E quem é o pai da mentira? E quando você mente, quem tem autorização? A maldição está instalada na vida da pessoa. Quem está entendendo bem, diga amém. Fala comigo assim: Senhor Jesus, me livra de toda mentira na minha vida, para que eu não venha ter maldição sobre a minha vida. Então, quando você mente, é algo terrível. Aí, a maldição sem causa? Não. Qual foi a causa da maldição? A mentira. Por quê?
eu me torno filho do diabo, ou dou legalidade para ele agir sobre a minha vida. E tem pessoas que, para tentar justificar a mentira, presta bem atenção, elas procuram argumentos para acreditar na própria mentira. A maldição vai ser instalada ou não vai? Vai. Porque o nosso Deus não é o Deus da verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então ele não pode habitar em alguém que é da mentira. A maldição está instalada, não dá para ser abençoado. Quem está entendendo bem aqui? Toda desobediência gera maldição. Mas eu posso reaver minha bênção de novo, pastor? Eu posso acabar com a maldição na minha vida? Pode. Eu não sei, de repente a maldição veio através de pais, pode ter vindo. Pode ter vindo. Minha família, eu perdi 2 tios, né? No alcoolismo. Todos eles morreram pelo alcoolismo. A família toda bebia. Né? E graças a Deus, Jesus quebrou isso na minha vida. Quem está entendendo bem aqui? Mas se eu não estou com Cristo, o que poderia acontecer? Eu também estou do mesmo jeito. Né? Então, seja lá qual for a tendência que a tua família veio, quem errou lá atrás, não importa. Se a maldição, presta bem atenção, ela vem pelo pecado, se eu elimino o pecado, eu elimino o quê? A maldição. E como é que eu elimino o pecado? O que a Bíblia diz? Se eu for, né, sincero e confessar os meus pecados, o sangue de Jesus me purifica de todo ele. Então, o que Deus fez para poder nos abençoar? Ele vendo que a gente estava amaldiçoado. Nós tínhamos escrito de dívida, porque cada pecado traz uma maldição sobre a nossa vida. Cada pecado trouxe maldição sobre a vida da nossa família, e por isso, às vezes, algumas coisas não aconteciam. E aí, olha só o que acontece, Jesus vem, e a Bíblia diz que ele morre para que o sangue dele nos purificasse de todo o pecado. Então, o sangue de Jesus purifica o pecado e quebra toda a maldição. É isso que nós precisamos entender. Não há como eu pagar uma dívida impagável. Tem coisas que você cometeu que você não tem como voltar atrás, tem? Não. Então quem é que pode pagar essa dívida lá atrás? O sangue de Jesus. Seja ele na tua família, na tua própria vida, mas eu menti, eu matei, eu roubei, seja lá o que for que você fez, adulterei, traí a confiança, fui avarento, tudo isso é pecado. Mas aí quando eu confesso e deixo, alcanço misericórdia. E olha, o sangue dele vem e te purifica do pecado, e a maldição acaba, e você começa a receber bênção pela obediência. Quem quer transformar a maldição em bênção aí nessa noite? É o que Deus quer para a tua vida e para a minha vida. Que você tenha uma vida abençoada. Toda maldição é quebrada na cruz do Calvário. Lá na cruz de Cristo. Não importa. O pacto que foi feito lá atrás, pelos ancestrais, pelo pai, pela mãe, ou por você mesmo. Não importa. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão e partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Ou seja, ele estava morrendo para que você tivesse vida. E depois ele fala: esse é olha só, é o pacto da nova aliança. Ah, mas fizeram um pacto com o diabo, mas agora tem um pacto que é maior. Quem está entendendo bem aqui? É o pacto que é feito através do sangue de Jesus sobre a minha vida e sobre a sua. Porque o amor, ele cobre multidão de pecados, diz a Bíblia, e a Bíblia não pode mentir. E se cobre multidão de pecado, o que levou Jesus à cruz foi o quê? Amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o que levou Cristo à cruz foi o amor, e o amor cobre multidão de pecado. Então, eu e você, quando vamos até a cruz, o amor de Deus está na cruz, cobrindo todos os nossos pecados ali. Sinta-se abençoado hoje, por estar aqui ouvindo essa mensagem de Deus na tua vida. Não importa o pecado que você tenha cometido, ou a dificuldade que vem na sua vida, porque talvez uma maldição aí amarrando a tua vida, seja em qualquer área. Deus quebra toda maldição hoje, no nome de Jesus, sobre a tua vida. Só vigia,
para não cair mais em maldição. Não minta, honre, para que você seja abençoado. Na honra tem bênção, tem ou não tem? Na desonra tem maldição. A Bíblia diz que quando Abraão, falei hoje pela manhã, ele honra Melquisedeque com dízimo, com oferta, quando ele honra Melquisedeque, reconhecendo que ele era servo de Deus Altíssimo, a Bíblia diz que Melquisedeque o abençoa. E na desonra de Cã contra o pai que aconteceu, vem maldição. Então, na honra vem bênção, na desonra tem maldição. Tem muita gente falando mal de líderes, falando mal de governo, e aí não tem jeito. Quando você faz isso, maldição vem sobre a sua vida, e às vezes não vem aquela maldição pesada para acabar com a tua vida, porque Deus te ama e deseja que teus olhos sejam abertos, para que no dia que eles forem abertos, olha só, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Foi o lema do presidente, não é? Então, que Deus deseja que você seja uma pessoa abençoada e venha abençoando toda a tua família também. Amém? Deus coloca sobre a tua vida bênção ou maldição. Uma outra coisa que você precisa se livrar, que é importante isso, para que bênção venha sobre a tua vida. Maldição é proveniente de dívida. As dívidas são feitas pelo pecado. Não é isso? É ou não é? Então, quando nós oramos, perdoa as nossas dívidas, nós estamos falando, perdoa os nossos pecados e nos livra das maldições, a mesma coisa. Né? Quem entendeu aqui? Amém? É bem lógico, a Bíblia é lógica, a Bíblia é pragmática, sabe? Não tem nada assim que, sabe, não dá, não. O próprio Deus fala assim, eu vou colocar diante de vocês as palavras, e elas não estão lá no céu, que vocês não possam achar, ou no fundo do mar, ou escondido em algum lugar que vocês não possam ver, e nem difícil para que vocês não possam compreender. Elas estão no teu coração e na sua mente, e na sua boca. Está bem próximo de você. É só a gente parar um pouquinho. Né? Então, olha só, dívida é pecado. Pecado traz maldição. Né? Então, quando essas dívidas são perdoadas, o pecado é eliminado e a maldição é quebrada. Então, quando eu oro assim, Pai, perdoa as nossas dívidas. Eu estou falando, Pai, perdoa minhas dívidas, risca os meus pecados e quebra essa maldição. Amém? Mas ele diz assim, ó, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, presta bem atenção, você pode ter confessado os teus pecados, você pode desejar bênção, mas se você não perdoar aqueles que te fizeram algum mal, tampouco o Pai perdoará as suas dívidas. É uma outra forma de você quebrar maldição na tua vida. Quem está entendendo bem aqui? Porque assim como o coração do Pai está disposto a perdoar, o que ele diz? Eu sou imagem e semelhança dele, eu tenho também que estar disposto a quê? A perdoar aqueles que precisam do meu perdão. Tem gente que não consegue perdoar o pai ou a mãe, tem gente que não consegue perdoar os filhos, não consegue perdoar os irmãos. A maldição vai parar sobre a vida dessa pessoa. Quem entendeu bem aqui? Ela vai tentar se levantar, tentar ser feliz, tentar produzir, não vai conseguir. Por quê? Porque existe uma maldição pesando sobre a vida dela, porque ela não consegue abrir o coração para perdoar. Nós devemos aprender com Jesus, ele na cruz, ele morrendo, sofrendo. O que ele fala? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Gente, ninguém sofreu maior injustiça do que ele, e ele perdoava. Nós possamos ter esse coração do Senhor na nossa vida. Perdoar. No perdão que você dá, você recebe. Quem está entendendo bem aqui? Quando você abre o teu coração para dar, você recebe o perdão do Pai. Amém? É importante você entender isso. Toda maldição pode ser quebrada hoje da tua vida e vir somente bênção sobre você. Quem está entendendo bem aí, em nome de Jesus? Fica de pé em nome de Jesus Cristo. É o que Deus quer para a sua vida hoje. Trazer bênçãos, bênçãos e bênçãos. É o que Deus quer para a tua vida hoje. Glória a Deus. Quem quer aqui que toda maldição seja quebrada da tua vida? Feche os teus olhos nesse momento. Quero pedir que você coloque a mão no seu coração. E você, agora em primeiro lugar, você vai pedir perdão a Deus pelos erros, por tudo aquilo que foi falado aqui, você se encaixou em algum momento na tua vida. Foi um momento